Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a estratégia que eu utilizei para pegar esse trade aqui na prata. Então, basicamente, a gente olha aqui no tempo gráfico diário, a gente vê que claramente a gente está numa tendência de alta. Isso aqui não tem nem discussão. Então, o preço ele vem daqui de baixo e ele está numa forte movimentação de alta aqui. O que eu vou utilizar como parâmetro aqui para identificar oportunidades? Eu vou colocar essas médias, que é a média 12 média exponencial de 12 e 26 períodos, e também a média de 200 períodos. A gente percebe o quê? Que toda vez que o preço se aproxima dessas médias, ele sofre ali um suporte. Ele não consegue cair muito além dessas médias. E também, quando ele se distancia muito dessas médias, ele tende, em algum momento, retornar para as médias. Então, nesse cenário, o mais interessante é a gente operar comprado quando ele está próximo das médias, certo? Já que a gente está numa tendência de alta e a gente está vendo aqui que a média serve como suporte do preço. Isso aqui é muito claro. Olha a média 200 aqui, como ela serve como um suporte do preço. Então, a próxima vez que o preço vir tocar aqui, vai dar uma oportunidade de trade. Porém, até lá, que a gente pode fazer? A gente pode pegar trades aqui, ó, nessas médias de 12 e 26 períodos do tempo gráfico diário. E também tem um outro trade que é um pouco mais arriscado, que a gente também pode fazer, que é o trade de retorno para as médias. Então, olha aqui, o preço esticou muito, e o que ele faz em algum momento? Ele retorna para as médias. Ele estica muito e aí ele retorna para as médias. E aí ele estica muito e ele vai retornar para as médias. Porque o preço ele não sobe em linha reta, ele precisa fazer o quê? Topos e fundos ascendentes, correto? Então, qual que é a estratégia que eu estou utilizando aqui na prata? Eu estou utilizando a estratégia nesse momento de retorno das médias. Então, como a gente pode ver aqui, o preço está bastante distante já das médias. Olha só, então a gente tem um potencial de queda aqui de pelo menos 5% para ele recuar, para ele voltar até as médias. Tirando também que a gente tem aqui essa zona de resistência, né, que era de suporte, né, que era a resistência, foi rompida, e toda resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte. Então, muito provavelmente, o preço vai vir retestar essa região em algum momento. E eu acredito fortemente que vai ser agora na próxima semana. Quais são os outros fatores que me levam a, a essa conclusão de que provavelmente na semana que vem o preço vai retornar para fazer esse pullback aqui nessa região aqui, ó? Quais são os outros fatores? Então, a gente já tem alguns fatores aqui, né? A gente tem distância, a gente tem o primeiro fator, né, que é o preço distante das médias. E a gente tem aqui um suporte que é uma resistência muito forte, que foi rompida, que serve como imã do preço. Então, em algum momento, ele vai vir testar aqui. Qual que é o outro fator que eu estou olhando? Aí agora a gente tem que descer para um tempo gráfico menor, por exemplo, o tempo gráfico de 4 horas. E aqui no tempo gráfico de 4 horas, o que a gente consegue observar? Eu vou até deixar no 1 hora aqui, para ficar mais claro. O que a gente consegue observar aqui no 1 hora? Vamos lá. Então o preço ele veio numa ele veio numa subida, ele fez um fundo ascendente, ele rompeu e já devolveu tudo. Aí ele rompeu o topo, aqui ó, tentou romper duas vezes e depois já devolveu tudo. E aí ele rompeu mais uma vez. Qual que é a maior probabilidade agora? É ele devolver tudo aqui também, pelo menos. Só que vai chegar algum momento que, como o preço ele já tentou passar aqui diversas vezes, né, o preço ele, olha, ele fez esse topo, aí ele rompeu aqui sem continuidade, aí ele rompeu aqui sem continuidade e aqui mais uma vez ele está rompendo sem continuidade. O que isso nos leva de conclusão? Que cada vez que o preço ele rompe um topo, vendedores entram. Então falta demanda e aumenta a oferta nesse caso, né? Então por isso que o preço ele não consegue romper esse topo. E vou até tirar as médias daqui para ficar um pouquinho mais limpo o gráfico. Vou tirar esse alarme aqui também. E aqui, qual que é o padrão que a gente pode observar? A gente tem um padrão que você pode, eu pelo menos olhando dessa forma aqui, né? Que é um padrão que ele rompe topo sem continuidade alta. E a gente tem também aqui, a gente pode ligar esses fundos, pode pegar mais ou menos assim. Então, ao meu ver, isso daqui é um padrão de reversão. Isso daqui é uma deriva que em algum momento ela vai romper para baixo.
Na minha concepção, a maior probabilidade é que a gente rompa para baixo e venha testar aqui. Sabendo disso, o que que eu fiz? Eu deixei uma ordem posicionada de venda exatamente aqui nesse topo, exatamente aqui, com o stop um pouco mais para cima, dando uma margem, e o meu alvo, o primeiro alvo, claro, vai ser aqui, nessa zona de suporte da deriva, e o alvo final aqui nessa região onde ele pode fazer o pullback. Então acaba que fica um trade muito favorável. Então eu já estou posicionado nesse trade, porque eu deixei uma ordem pendente aqui. A ordem pendente foi no rompimento desse topo, né? Então a ordem ficou mais ou menos, vou pegar certinho, ficou mais ou menos aqui. Porque também a linha que eu estava olhando, ela estava assim no momento, né? No momento que a ordem, no momento que eu posicionei a ordem, essa linha estava desse jeito. Então a minha ordem ela ficou bem aqui, ó, em cima da linha. Perfeito, o meu stop um pouco mais acima e o alvo final é aqui, né, na região dos topos anteriores. Topo e topo. E o primeiro alvo de parcial vai ser aqui, tá? O primeiro alvo de parcial vai ser aqui, um 2 para 1, podendo levar até um 4, 5 para 1. Então essa foi a estratégia que eu estou utilizando aqui na prata. E eu acredito que tem grande potencial para dar certo. E é um trade que vai desenrolar na semana que vem. Acabou pegando a ordem hoje, na sexta-feira. Vou ficar com a ordem posicionada no final de semana. E na semana que vem, provavelmente ela vai desenrolar. E aqui no tempo gráfico semanal, a gente vê divergência no tempo gráfico semanal, aqui no RSI. Então o RSI está fazendo topos menores e quando o preço está fazendo topos maiores. Então isso demonstra fraqueza da força compradora, tá? Então a gente tem aqui esse tempo gráfico semanal e no tempo gráfico mensal a gente segue ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de alta consecutiva. Beleza? Então é esse o trade que eu fiz. Agora estou posicionado. Agora é esperar ver se vai dar stop ou se vai dar gain. Eu, sinceramente, claro, né, se eu entrei na operação, que eu acredito, eu confio que ela vai dar gain. Mas independentemente disso, eu acho que tem grandes probabilidades sim do preço corrigir aqui na próxima semana, tá? O que pode acontecer? Ele pode vir para cá e vir voltar aqui. Ele pode ficar aqui mais um tempo para depois corrigir, tá? Isso pode acontecer. Por isso que eu vou fazer uma parcial, faço uma parcial aqui. Se o preço voltar aqui em cima, eu entro de novo. Pelo menos já fiz algum lucro. Eu pego esse lucro, entro nessa operação, meu risco tá zerado praticamente. Então, essa é a estratégia que eu vou utilizar aqui. Vou até deixar desenhado, vou deixar desenhado assim, ó, só para a gente poder acompanhar. Mas o que eu gostaria era que fizesse isso aqui, ó, tá? Isso aqui seria top demais, mas eu vou fazer assim, ó, vou deixar o desenho assim, só para a gente poder acompanhar. Beleza? Valeu, galera, e tenha um ótimo final de semana.